Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela sua participação hoje aqui, fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho, desde quando você trabalha como fonoaudióloga, como tem sido a sua experiência tratando pessoas com gagueira e que você pudesse falar um pouquinho também quem você é, de onde você é. Eu acho até que não dá para separar uma coisa da outra, Rayane, porque assim, eu sou fonoaudióloga faz 12 anos e não faz 12 anos que eu atendo pessoas com gagueira, mas deve fazer uns 10 pelo menos. E eu falo que minha história como posso dizer, eu acho interessante porque o meu pai gagueja. E tem muitas pessoas na minha família que também gaguejam. E não foi por isso que eu fui fazer fonoaudiologia, eu falo que pelo menos não conscientemente, porque hoje eu vejo que tem outras coisas envolvidas, né? Então acho que não é à toa. Mas até os meus 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que meu pai gaguejava, porque isso não era dito na minha casa. Assim, eu acho que eu percebi alguma coisa diferente, mas ninguém falava sobre isso, então isso foi passando, né? E aí, quando eu tinha 18 anos, um namorado meu que me falou que eles trabalhavam no mesmo lugar, ele e meu pai, e aí ele me falou que as pessoas chamavam ele de gaguinho. Eu falei, sério? Por quê? E não conseguia nem entender. E aí eu acho que foi quando eu, né, tomei consciência disso. Mesmo assim, nunca conversamos sobre, nunca. E aí fiz a faculdade sem pensar, né, nisso. Na faculdade eu tive a disciplina de fluência, mas não me lembro, assim, das coisas que eu aprendi, porque depois eu lembro que eu tive um paciente na clínica da faculdade e que era muito difícil, que a gente não sabia muito bem o que aplicar, sabe? Era aquela, a gente fala que é uma miscelânea, né, de técnicas que envolvem coisas de voz, de motricidade, coisas que hoje em dia eu não uso mais. E depois da faculdade, eu fui trabalhar numa clínica. E aí, nessa clínica, tinha um paciente, ele tinha 15 anos, que gaguejava. E eu lembro que as fonoaudiólogas que eram responsáveis pelo caso dele também não sabiam muito bem como tratar, assim. Não sabiam, não tinham especialização, né? Naquela época, na verdade, nem tinha especialização em fluência, mas assim, não tinham nem curso em gagueira. E aí eu fui estudar. Eu comecei a pesquisar depois desse paciente e comecei a me abrir para atender outros assim. E aí eu fiz um primeiro curso aqui em Londrina com a Cristiane Canhete, que depois ela foi minha professora no mestrado, ela veio ministrar um curso aqui em Londrina. E assim, foi minha primeira experiência. E aí que eu descobri o mundo da gagueira. E aí depois disso eu não parei mais de estudar, né? Aí tive outros pacientes com gagueira naquela época ainda. E depois em mais recente, 2015 mais ou menos, eu comecei a estudar bastante processamento auditivo, porque nessa clínica que eu trabalhei, fiquei lá 10 anos, tinham muitas crianças com transtorno de aprendizagem. E Sim. aí a gente acabava pedindo processamento auditivo para essas crianças. E aí eu comecei a me interessar em pedir o processamento auditivo para as pessoas que gaguejam também, porque era meu maior público. E aí, depois disso, eu fui fazer o mestrado, fiz o mestrado nessa área, em gagueira e processamento auditivo, porque já é comprovado que, assim, as pessoas que gaguejam têm uma predisposição, né, tem uma chance maior de ter alteração do processamento. E aí eu faço treinamento auditivo com essas crianças que gaguejam e que têm alteração, né, porque tem umas que não têm. Mas é isso, eu acho que é isso. Hoje sou muito realizada trabalhando com pacientes no geral, né, que gaguejam. Não atendo só criança, atendo adulto também, mas meu público maior ainda é criança. E eu acho que é porque as pessoas que são adultas procuram menos o atendimento, sabe? Eu atendo muitos casos assim de uma gagueira muito leve, mas que influencia demais na vida da pessoa, e atendo casos de uma gagueira muito severa e que a pessoa não se incomoda com isso, que é o caso do meu pai. A gagueira do meu pai é muito grave e ele lida bem com isso hoje em dia, porque, né, foi a forma que ele encontrou, ele é super falante, enfim, nunca atrapalhou profissionalmente, né? Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas que eu vejo. Eu vejo que muitas pessoas, assim, têm uma vida conturbada por conta disso, sabe?
em qual que é a importância do tratamento fonoaudiológico em relação à gagueira e qual a melhor idade para se começar esse tratamento. Então, eu penso que assim, ó, hoje em dia, uma das coisas mais importantes que a gente tem feito, eu falo que eu faço um trabalho de formiguinha no Instagram, fico colocando informações lá para ver se as pessoas se conscientizam, mas é tudo pouco, assim, né? A gente precisava de muito mais. Mas, enfim, eu acho que, assim, descobriu a gagueira, já tem que procurar ajuda, né? Então, assim, tá suspeitando que é uma gagueira, já procura para ver se é realmente, porque tem gente que não sabe o que é gagueira, né? Então, muitas mães falam: ah, meu filho tá, às vezes está enroscando, ou ele tá com problema respiratório. Tem muitas que falam que é da respiração, sabe? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, apareceu alguma coisa, já procurar. Eu nunca falo para esperar, nem uma semana, nem duas, nem um mês, não espera nada. Procura, faz avaliação para a gente ver, porque também nem todos os casos vão precisar de terapia. Mas eu digo para você que eu falo isso, mas indiretamente eu acabo tratando todos, porque eu me sinto muito mais segura. E eu penso assim: ah, se fosse o meu filho, eu não ia contar com essa chance de recuperação, de que a gagueira vai desaparecer sem cuidado, né? Então, assim, são cuidados que às vezes só da gente orientar pai e mãe também já melhora, né? Por quê? Porque você estava falando da reação. A gente estava vendo isso num curso que eu fiz nesse final de semana mesmo, e assim, a reação é porque quem está ouvindo, na verdade, reage à sua fala. E aí você, né, ou tem uma boa reação em relação àquela fala, ou vai ficar traumatizada. Que daí entram as sensações, né, que são, que são decorrentes da fala. Então, assim, quando criança, os pais são os principais responsáveis por isso, porque eles são os primeiros que têm caras e bocas, que gesticulam ou que se assustam com a fala, e às vezes a criança percebe, né? Não sabe exatamente qual é aquela expressão, o que, que a mãe quer dizer com aquilo. Às vezes a mãe só está preocupada, mas a criança sente aquilo de uma forma negativa, né? Então isso já é comprovadamente, só da reação facial da mãe, isso já atrapalha essa criança. Então, assim, a gente tem que ser cuidadoso nesse sentido, porque é o que eu falo, quando é criança e a gente tem essa chance grande de recuperação, eu acho que é a melhor hora para a gente apostar no tratamento, pensando que ainda vai desaparecer. Mas a gente sabe que quanto mais velha a criança vai ficando, mais difícil, né? A chance de recuperação total. Como que os pais Muitos. podem, assim, identificar quais são os sinais que os pais têm que ficar, assim, atentos aos filhos para perceber? Eu sempre falo que assim, ó, como que a gente caracteriza a gagueira? São as disfluências que aparecem na fala, mas elas não são as disfluências que todos os falantes possuem, né? Eu tenho disfluências muitas vezes quando estou falando, mas não é disfluência típica de gagueira. Disfluência típica sempre vai ser diferente. Por quê? Porque é caracterizada por repetições, né? Principalmente de pedaços pequenos, ou de palavras pequenas, ou de sons por prolongamentos e por bloqueios, que é quando tem força associada. E eu acho que é muito importante a gente colocar essa questão da força, porque é uma maneira boa deles conseguirem verificar, né? Não são todas as crianças que começam com expressões de força, mas tem criança que já faz desde muito pequenininha. Então eu sempre pergunto: ah, tá fazendo algum movimento associado, né? Pisca com muita força na hora de falar e tudo mais. E outra coisa que eu acho importante é sempre perguntar se tem alguém na família, porque a gente sabe que geneticamente falando também, em muitos casos tem, né, história genética, apesar de que muitas vezes os pais não conhecem a história. Falam: ah, não, não tem ninguém na minha família. Aí, com o passar do tempo, a gente ficou sabendo que tem um tio distante, uma avó, um bisa, que nem conhecia, tal, mas na maioria das vezes tem, sabe? Então, assim, acho que tudo isso é importante, né, para os pais. Como fonoaudióloga, Hum. qual o tipo de approach que você acha que é melhor em relação à gagueira, que dá melhor resultado e por quê? Eu trabalho muito com a abordagem que a gente fala, que é de modelagem da fluência. Então, assim, a gente modela essa fluência, ensina algumas técnicas, né, para o paciente, para que ele consiga falar de uma forma mais tranquila. Isso não quer dizer que a gente vai eliminar a gagueira da vida do paciente, né? Muitos chegam para o tratamento querendo isso, não gaguejar nunca mais, que a gagueira desapareça. Mas a gente quer que essa gagueira seja mais leve, pelo menos. A gente fala gaguejar de forma mais fácil. E aí é modelando a fluência, né? Uma modelagem. Então, são técnicas que abordam principalmente um prolongamento,
um pouquinho de lentificação, mas tudo de uma maneira muito natural, né? Sem que essa fala fique robotizada, entendeu? A gente não ensina técnicas para tirar a naturalidade da fala, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais natural, melhor, né? E uma abordagem que eu acho, assim, imprescindível, que tem que acontecer com todos os pacientes, é a conscientização, sabe? Então, assim, crianças muito pequenininhas, elas não sabem o nome gagueira, elas não sabem exatamente o que elas têm, mas elas percebem que tem alguma coisa muito diferente acontecendo na fala, né? Elas sabem que elas estão ficando enroscadas, assim. Elas falam, ai, tia, minha fala tá presa, minha fala ficou enroscada, é ruim falar assim. Elas conseguem reportar isso pra gente. E principalmente com adultos, Rayane, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre o assunto. Quanto mais você sabe sobre o assunto, melhor você se sente, né? Acho que mais acolhido, mais seguro. E eu acho que isso é a melhor forma do adulto conseguir, assim, ficar mais tranquilo, sabe? Não significa que ele não vai gaguejar, porque a gente sabe que isso é involuntário, né? Não são todos os momentos que a gente consegue controlar essa gagueira, mas é uma forma de ajudar. Eu sempre brinco que, assim, cada vez que eu pego um caso novo de gagueira, Rayane, eu falo, nossa, acho que esse é o pior caso que eu já vi. Mas, assim, em relação ao que a pessoa sente. E na semana passada eu avaliei um adolescente, ele tá com 9 anos, mas já tem características de adolescente porque já se comporta como, não é criancinha, sabe? Ele já tá muito ligado nas coisas da vida, assim, preocupado. E aí eu peço para fazer um desenho do que a gagueira representa para ele. Ele se desenhou numa prisão, sabe, atrás das grades, assim. Eu achei tão pesado, e é isso. É o que ele sente, né? Não tem como a gente falar, não adianta. Não é, o meu trabalho eu não quero, Não é como que eu posso dizer? o que ele sente, né? Isso, eu não quero menosprezar o sentimento, porque eu imagino como é, sabe? Eu sempre falo, e eu falo assim, mexeu com quem gagueja, parece que tá mexendo comigo, sabe? Eu me sinto muito assim, me dá vontade de ir na escola, brigar, porque eles contam, né? Ai, tia, meu amigo falou que não sei o quê. E eu falo, não, peraí, vamos dar um jeito nisso, como que a gente vai fazer? Então, assim, a vontade é ajudar, né? A gente quer estar pela causa, assim, a gente quer lutar, entendeu? Eu acho que é isso. E para os pais, a forma de lidar deve ser um pouco difícil, principalmente se eles não têm muito conhecimento sobre o que é gagueira. Aí eu fico pensando, qual forma que os pais podem, assim, tipo, ajudar os seus filhos que gaguejam? Nem todas as crianças conseguem reportar, assim, contar sobre o dia a dia com os pais, no sentido do que eles falam sobre a gagueira, mas o que eu percebo dos pais, tá? Os pais reclamam muito quando a criança tá gaguejando. Então, assim, nossa, Lilian, aconteceu alguma coisa, piorou. Nossa, o que será que aconteceu? Você pode dar um jeito? Tipo assim, nossa, semana passada tava boa, hoje tá ruim, como assim? E aí eu acho que falta um pouco de, não sei se eu posso chamar de paciência, mas o conhecimento mesmo sobre a gagueira para saber que essa gagueira é intermitente, que a gente fala, né? Que vai e volta, que tem dia que tá muito pior, e que a criança não é capaz de controlar isso durante todo o tempo, mas que com certeza ela tá se esforçando para controlar. Então, eu acho que em relação aos pais, o aceitar, Rayane, eu acho que cai muito bem. E o aceitar é realmente aceitar. Aceitar que um dia tá bom, um dia tá ruim, que você tem que dar um tempo para a criança falar, né? Eu vejo assim que principalmente com crianças que têm irmãos, né, que há uma competição muito grande, sabe? Assim, de fala, né? Então, assim, eles querem falar ao mesmo tempo. Eu acho que isso tudo, a gente fala que são habilidades comunicativas que a família está envolvida, né? Então, eu acho que os pais também têm papel importante para mediar isso, sabe? Mas se eles aceitam, fica mais fácil, porque daí a criança se sente acolhida, sabe? Agora, tem crianças que falam, ai, tia, meu pai às vezes fica falando, por que você está falando assim? Fala mais devagar. Então, assim, por mais que a gente oriente, peça, né? Eu acho que é difícil para eles. Acho não, tenho certeza absoluta, né? É difícil para os pais também, porque por mais que eles aceitem, estejam engajados com o tratamento, o que eles queriam, na verdade, é que a criança se recuperasse total, que essa gagueira desaparecesse. É difícil para eles pensar que isso pode não desaparecer e eles não sabem como lidar. Então, assim, acho que a orientação é muito importante nesse sentido, sabe? E eu sempre falo assim: ah, você já pensou que se essa gagueira não desaparecer, o que a gente vai fazer? Sabe? Porque, assim, não tem o que fazer no sentido de não dá para mudar. Então, a gente vai conviver com isso, mas a gente vai achar uma forma de vocês se sentirem bem, tanto pais como a criança, né? Os dois têm que se sentirem bem.
E eu acho que dependendo da forma como a criança lida com isso, também é muito mais fácil para os pais, né? Porque tem criança que não se importa, mas tem criança que sofre, né? Então, Hum. assim, depende. É uma gama muito grande, né, Rayane? São casos muito diferentes um do outro, assim. Às vezes a gagueira ela melhora muito na infância, mas isso não significa que na adolescência essa pessoa não vai sofrer. Então, eu acho que isso é importante também da gente deixar claro, principalmente para os pais e para essa própria criança, que se isso voltar, a gente pode tratar de novo, talvez até de uma forma diferente, porque depende da fase da vida que você tá, né? A gagueira, assim, ela não afeta só a sua fala, ela afeta a sua vida. Então, depende. Qual é a sua necessidade naquele momento, né, Rayane? Se é uma criança que só está inserida ali na escola e é uma escola que aceita bem, os amiguinhos nunca falaram nada, ela vai embora. Ela não vai se dar conta, não vai sofrer. Mas aí, às vezes, na adolescência, fica muito mais difícil. Começa a fase de namorado, namorada, começa a fase de emprego, e aí as demandas são outras. Às vezes vai exigir uma segunda terapia, entendeu? E é assim mesmo, pode ser cíclico, né? Então a gente tem que cuidar sempre. E como que o comportamento dos pais pode impactar na fluência dos filhos, no desenvolvimento, no tratamento da gagueira? Então, eu penso muito, de verdade, no dia a dia dessas pessoas, assim, porque a gente sabe que hoje não dá para falar que a vida não é corrida, né? Que tá tranquilo, todo mundo numa correria. Eu vejo que os pais, assim, estão muito engajados com causas não só da família, mas como de trabalho. Todo mundo precisa trabalhar para dar conta, né, de uma vida em sociedade. E eu acho que assim as coisas que acontecem dentro de casa vão fazer muita diferença para essa criança, né? E aí eu acho que os pais têm total, assim, devem estar comprometidos com essa fala de uma forma assim que seja prazerosa. Então eu sempre peço para dar tempo, para tirar um tempo para conversar, para respeitar esse tempo da criança, porque é sempre maior, né? Quando a criança gagueja, o tempo de resposta é maior. E tem pai que, assim, por mais que tente, não consegue ter essa paciência, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença, o comportamento deles nesse sentido, sabe? É o que eu falei, né? Às vezes, só da mãe fazer uma cara assim, a criança já se sente julgada, sabe? Eu acho que é isso. Existe um monte de tabu, de mito em relação à gagueira, e isso fica escondido, ninguém fala sobre. Esses dias eu fui chamada para ir na televisão, acho que foi em outubro, não lembro, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, eu fui chamada para ir à TV. E aí foi uma outra fono junto, e eu lembro que ela usou alguns termos assim, que a gente não usa faz 30 anos. Eu tenho 35, né? Sou formada há 12. Então, assim, esse negócio de gagueira fisiológica que vai passar, que é uma fase da criança, isso não se usa mais. E aí ela falou: Lilian, por favor, me ensina, porque eu não sabia disso, eu ainda uso coisas que eu aprendi na faculdade. Então, assim, infelizmente isso ainda acontece muito com profissionais da saúde também, com médico, com pediatra, né? Eles não sabem o que é, e aí, assim, espera que passa. Não, pelo amor de Deus, né? E se não passar? Entendeu? Então é muito O ruim que eu porque acho realmente. interessante é que a gagueira é uma coisa que existe há muito tempo, não é algo novo que as Sempre pessoas existiu. ainda estão estudando. É Uhum, isso que eu fico muito assim curiosa, como que algo que uhum, existe há tanto tempo e as pessoas ainda uhum. têm tão pouco conhecimento sobre esse assunto, né? Sim. Você tem assim alguma dica de algum exercício da fala que as pessoas podem fazer em casa? Nossa, eu acho isso é muito difícil a gente fazer, porque como é muito individual, né? Não tem como, mesmo porque a gente não pode passar um exercício, vai que não funciona. Mas o que eu penso, tá, em relação às pessoas que gaguejam, eu sempre falo assim: olha, não tem um exercício que funcione para todos. Mas se tem uma coisa que todo mundo pode fazer, é tomar consciência da sua fala, verificar quais são os pontos mais difíceis. Porque tem gente, por exemplo, que sabe que fica travado, mas não sabe onde. Então, tem gente que trava na boca, tem gente que trava na garganta. São diversos pontos que pode acontecer a tensão, né? Então, uma das coisas que eu já oriento é assim: verifica o ponto de tensão e tenta falar de uma forma mais suave. Isso vai funcionar em todos os momentos? Não, não vai. Mas se isso for colocado em prática, Rayane, fica muito mais fácil. A gente fala que a gagueira fica mais leve, né? Fica uma forma mais fácil de falar, porque uma coisa que eu acho que é importantíssimo, principalmente para adulto, que isso fica muito sofrido, é quando o adulto tenta trocar as palavras.
né? Então, assim, você sabe que você vai travar naquela palavra, você substitui. E eu acho particularmente isso triste, porque às vezes você quer falar uma coisa e aquela palavra não quer sair, você quer insistir, e o nosso cérebro, ele nos engana. É comprovado que quanto mais força você coloca para tentar expulsar a palavra, mais você vai gaguejar. Então é o contrário, você tem que tentar relaxar, que é no sentido de não fazer força naquelas estruturas que estão envolvidas na fala, para ver se sai mais fácil. E uma outra coisa que não é segredo para ninguém é a velocidade de fala. Quanto mais rápido falar, pior, né? Porque a disfluência, né, a gagueira acontece porque no cérebro, a parte de temporalidade, que é o padrão temporal da fala, ele é um pouco diferente para vocês no funcionamento, né? Eu falo, não é que tem lesão, ele funciona diferente. Então, se você encadear uma fala muito rápida, fica mais difícil do cérebro processar isso. Por isso que deve ser um pouquinho mais lenta, né? E sempre tentar emendar as palavras, porque a gagueira geralmente acontece no início da palavra. Se você não der muitas pausas, a chance de gaguejar é menor, né? Fica melhor. Mas eu sei que isso, assim, é uma dica muito geral, né? Isso pode ajudar, mas, assim, é involuntária. Não são todos os momentos que a gente consegue controlar, né? Senão seria mais fácil. Tava todo mundo sem gaguejar, né? A gente não consegue ainda fazer isso com o cérebro. Mas uma coisa que eu penso é assim, a gente tem que pensar que o seu cérebro passou lá 20 anos gaguejando, passando pela estrada da gagueira, que eu falo. E aí isso está engramado, está ali registrado no seu cérebro. A terapia fonoaudiológica faz com que a gente crie um atalho, uma estradinha nova. E aí, até você engramar isso no cérebro, fazer isso ficar fixado, você tem que passar muitas vezes por essa estradinha também até ficar ali. Então, assim, por isso que vale a pena fazer os exercícios, porque a gente está criando um caminho novo para o seu cérebro, entendeu? Então, é por isso que é tão importante fazer na infância também. Porque quanto mais tempo, a gente fala que muitas vezes não é nem importante a idade da criança, mas a idade da gagueira dessa criança. Se ela está gaguejando há muito tempo, o cérebro dela já está com aquilo ali registrado. E aí, para a gente modificar, dá muito mais trabalho, entendeu? Entendi. Nossa, que interessante. Uhum. Eu nunca tinha pensado muito nessa coisa de aonde você bloqueia, aonde você gagueja, se é na língua, se é na garganta. Eu nunca tinha pensado nisso. Nem depois de adulto, você nunca fez tratamento, Rayane? Não, é uma das primeiras coisas que a gente faz. Assim, na primeira, segunda sessão, eu já peço a identificação. Eu, Aonde você percebe força? não, eu fiz bem pouco, assim, com os meus 18 anos, Uhum, fiz por alguns meses. Aqui também na Bélgica eu fui. uhum. Só que por algum motivo, muitas vezes, quando eu tô com o fono, eu tô completamente fluente. Aí o fono fala, eu É, não sei como te tratar. mas aí que entra a nossa especialidade, porque assim, eu atendo. Eu tô com um adolescente agora, no caso, ele tem 13 anos, e a gagueira dele é bem leve. Então, assim, em muitos momentos, ou às vezes em uma sessão, ele gagueja pouquíssimo, mas só que ele se importa muito com isso. E tem, eu não sei se você já ouviu falar, mas é comprovado também que existe uma tensão tão grande na região laríngea que às vezes isso já está travado antes de você falar. Então, isso a gente só consegue ver com imagem, aquele exame de nasofibro que faz no otorrino, com a câmera. Então, às vezes, você já sente a força e eu nem vejo. E você consegue se recuperar e fala fluente, mas você sentiu que você gaguejou. Então, isso para mim é importantíssimo. E depois que a gente descobre isso, a gente não pode dar alta para o paciente sem tratar, entendeu? E aí vai muito do seu sentimento, mas a gente tem que abordar, né, essas coisas. Mas tem um padrão, geralmente, né? Ainda mais que você é adulta, você vai ver, na maioria dos casos fica preso em tal lugar. Você vai perceber que você faz força. Em alguns casos é tão fácil de identificar porque a pessoa sente até dor, Rayane. Sente cansaço, sente dor. Mas tem alguns que são mais internos, né? Que a gente fala, que a gente não percebe, mas estão aí. Só você pode sentir isso e pode relatar. E é importantíssimo. O fonoaudiólogo tem que cuidar disso, mesmo que não esteja aparente. E eu acho que isso também é difícil para os pais, né? Imagina, é uma coisa que você não está vendo. Quando a gente vê, já é difícil. Quando não vê, então, né? Então, acho que a fono tem que se responsabilizar por tudo isso, sabe? E qual que é o conselho, só para, né, a gente fechar, Uhum, qual que é uhum. o conselho que você daria para quem gagueja? Pensando em vocês adultos, de verdade, eu penso assim, ó, a gente não pode generalizar falando que todo mundo vai se beneficiar da terapia.
Mas eu acho que a terapia cai como uma luva para muitos. É como se fosse uma mágica. Então, assim, o nosso papel é só trazer para vocês as informações para vocês conseguirem colocar isso na vida de vocês, né? E aí é isso, identificar tudo que a gente puder para poder ajudar com as técnicas corretas. Por isso que eu disse que é tão importante uma avaliação minuciosa. Por quê? Porque ninguém gagueja igual ninguém, Rayane. Então, vamos supor que na sua casa tivesse duas pessoas que gaguejam, né? A gagueira não é igual. Então, assim, às vezes você sente, por exemplo, uma tensão na garganta e essa outra pessoa não sente isso. A gagueira dela é mais um prolongamento. E aí o tratamento é totalmente diferente. Então, eu acho que a principal, assim, como que eu posso dizer, orientação para esses adultos é assim, tente, né? Tente, porque eu acho que isso não é fácil, se aceitar, mas no sentido de modificar isso. E não se aceitar que vai ficar assim para sempre, que isso vai ser ruim para a vida, mas assim, o que eu posso fazer para melhorar? Porque tem coisas para melhorar, né? Eu acho que assim a gente tem que se basear, principalmente para as pessoas que sofrem com a gagueira, tem que se basear que tem pessoas que vivem muito bem com a gagueira, né? E assim, dá para viver bem. Em muitos momentos é sofrido, com certeza, sabe? Eu me coloco muito no lugar. Mas, assim, também os fonoaudiólogos a gente estuda tanto para poder ajudar, né? Então, eu acho que a pessoa também tem que se dar uma chance, sabe, de aprender, para ver se isso, assim, se encaixa na vida ou não. Acho que você tem que tentar falar, ai, foi muito bom, ou então, ai, não deu certo, igual no seu caso. Por exemplo, que, né, era uma terapia que não era eficaz. Por isso que você se sentiu, não tá fazendo diferença. Porque geralmente a pessoa que tem um bom resultado, ela fala, nossa, mudou a vida. É o caso dessas duas meninas que, se você for conversar um dia, elas vão te falar: ai, nossa, depois que eu conheci a Lilian, elas falam assim: eu fico super feliz. De verdade, mas assim, não é nem só como fono, acho que é se colocar no lugar, sabe? Trazer a vida de uma forma mais leve. E a gente aprende muito junto com vocês, porque eu não sinto o que vocês sentem, mas eu imagino. E eu acho que o papel do fono é isso também, né? Ter uma empatia, se colocar no lugar, né? Eu acho que para mim fica muito mais fácil porque eu tenho meu pai, tenho muitas pessoas da minha família. Então eu vejo isso e uma coisa que muito me surpreende é de adultos que chegam para mim e falam assim: "Eu nunca vi outra pessoa que gagueja". Eu acho tem 1% da população mundial gagueja, né? Então, como assim nunca viu? E tem muitos casos que nunca viram. Essas meninas mesmo, elas eram duas que achavam que só tinha elas no mundo. Elas falavam, nossa, eu nunca vi, não conheço ninguém que gagueja. E aí, depois que você entra nesse mundo, você vai descobrindo, né? Então, hoje em dia, elas conhecem muitas pessoas. E eu acho que é super interessante, sabe? A gente tem que discutir, tem que falar abertamente sobre isso, porque ajuda muita gente, né? Falando sobre isso, se aceitando mais e tentando Uhum. melhorar na medida do possível, né? Eu acho que a gente consegue chegar lá. Eu acho que é muito legal em vocês, assim, quando surge a curiosidade. Por exemplo, nossa, como será que ela faz para falar melhor? E aí trocar experiências mesmo, porque é o que eu falei, não vai ser igual para todo mundo, mas dá para você tirar proveito de situações que, né, assim, ou até começar a olhar de outra forma, porque tem gente que sofre muito em algumas determinadas situações, não atende telefone, né? Agora com o WhatsApp facilitou um pouco a vida, mas assim, tem gente que se nega, nunca atendeu o telefone na vida, tem muita dificuldade. Então, assim, como que a outra pessoa faz, eu não consigo. Pelo menos, né, assim, eu acho que abrir a cabeça para isso, porque eu acho que faz toda a diferença. Eu vejo que os piores casos, assim, para a gente fazer o tratamento, são casos que não aceitam de jeito nenhum. Tem casos, inclusive, assim, que são, vamos supor, chega lá para mim, mas não é porque a pessoa quer, porque a família levou, né, e aí fala assim, ele acha que eu gaguejo, mas eu não gaguejo. Então, assim, essa negação não ajuda, né? Aí fica muito difícil. A pessoa tem que querer, é a primeira coisa, né? A pessoa tem que querer essa modificação, senão o tratamento não tem resultado, né? Quantas informações preciosas que você me deu aqui hoje, que você nos deu aqui hoje. Obrigada. Tenho certeza que vai ser muito útil para pais, para pessoas que, como eu, né, gaguejam também, que precisam sim, ouvir isso e poder compreender um pouco, um pouco melhor também o que que elas passam. Uhum. Então, assim, obrigada de Imagina. coração Eu por. que agradeço, me coloco à disposição. Você viu que eu falo que a gente tem uma característica enquanto fono que a gente fala demais, né? Fala muito, quer falar demais, fala rápido, mas é que a vontade de expor as coisas é tão grande de verdade, e se deixar eu fico horas falando sobre isso. É muito gostoso, prazeroso, para mim é uma coisa que hoje em dia faz parte da minha vida, então é fácil, né?
assim, com muito estudo, a gente se sente seguro para isso. Então, assim, estou à disposição. Se alguém precisar, depois me procura no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo, adoro conversar sobre. Estou à Como que eles disposição, te tá? acham? Como que as pessoas podem te seguir pelo Instagram? @fono Lilian Vilela. Meu Lilian é com M. Que assim, uma coisa que eu acho importante que aumentou muito o número de informação, né, na internet, as pessoas têm falado muito sobre isso, Rayane, mas o que eu vejo, tem muita informação errada. Então, assim, e eu vejo que essas pessoas, essas sim, elas não perdem tempo, elas têm muito tempo para colocar coisas na internet, e aí fica muito mais fácil você achar a informação errada do que a correta. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar seriamente colocando as informações verdadeiras para a pessoa achar. Porque se ela dá uma busca lá, se ela faz uma busca, geralmente vai aparecer primeiro o que não é certo. E essas pessoas, assim, tá cheio no Instagram mesmo, a gente recebe muita denúncia, né? Dessas pessoas que fazem a gente fala que é um desserviço para a sociedade, porque passam informações incorretas. E aí é o perigo, né? Porque aí é onde o pai, se ele for ler uma correta e uma incorreta, uma que fala para esperar, ele prefere esperar. Então, assim, a gente não pode deixar isso continuar acontecendo. Mas eu sempre falo que eu não tenho tempo, né? Acho que ninguém tem de ficar reportando isso, denunciando. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, que é falar bem, né? Falar sobre as coisas boas, falar que tem ajuda, tem como fazer tratamento, porque daí as pessoas chegam até nós. Mas não ficar também denegrindo a imagem dessas pessoas, porque a gente não dá conta, né, de fazer isso com todo mundo. É isso. Realmente, a gente não tem nem tempo para isso. Não dá. Tá Tá bom. ótimo, Lilian. Olha, obrigada mais uma vez pela sua contribuição, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar hoje aqui conversando conosco. Estou super feliz. Eu aprendi bastante coisa nova hoje aqui com você. Até mais. Imagina, até. Tchau. Tchau.